Não esqueci, né? Nós celebramos essa missa pela Dona Maria de Lourdes e pela alma de Dona Maria Helena Bonvecchio, a mãe do Rafael. Rafael, não esqueci não. Eu só esqueci de ler aqui, mas já estou lendo então, pela sua mãe. Hoje ela faz 2 anos do seu falecimento. Eu queria começar esse momento brevíssimo de reflexão lembrando uma coisa que o Papa João Paulo II falou quando esteve aqui em 97. No encontro mundial do Papa com as famílias, ele, em um determinado momento, na missa no aterro do Flamengo, ele dizia que Deus era brasileiro, né? E ele falou isso também dentro do Maracanã. Deus é brasileiro. Tanto que depois a torcida do Fluminense tinha até uma musiquinha, que era a musiquinha A Bênção João de Deus. Eu queria cometer talvez uma coisa assim um pouco descabida, mas eu vou cometer. Se o Papa dizia que Deus é brasileiro, eu digo que Jesus Cristo era goiano. Porque hoje Jesus trata de um tema originalmente goiano. Se você não concorda ou concorda ou discorda, você deixa na descrição para nós a sua intenção, ou melhor, o seu comentário. Não vá ser muito ácido nos comentários, por favor. Mas eu queria dizer que Deus, como diz o Papa João Paulo II, é brasileiro e Jesus era goiano, porque Jesus vai tratar de um tema aqui que é goiano. Quando ele diz que o meu peso é suave e o meu jugo, ou melhor, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui, quando Jesus fala de jugo, ele trata de uma coisa que é muito comum aqui no estado de Goiás. Talvez esse final de semana seria o final de semana da grande festa do Divino Pai Eterno, no santuário em Trindade, onde nós teríamos a romaria dos carros de boi. Esse evangelho é todo embebido nessa engenharia de trabalho que é ter um carro de boi. Mas para nós entendermos bem essa engenharia, eu vou começar mais para trás um pouco. Jesus vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos darei descanso, cansados e fatigados. Pois o meu peso é suave e o meu jugo é leve. Tomai de mim e aprendei, porque sou manso e humilde de coração. Todas as primeiras sextas-feiras, quando nós temos a Santa Missa do Sagrado Coração, muitas vezes nós rezamos a famosa jaculatória: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Já tinha um santo na história da igreja, Santo Isidoro de Sevilha, vai dizer que essa mansidão que Jesus diz, etimologicamente, não está muito correto, mas ele dizia que é de manus mansas. Quer dizer, a mão que amansa. Isso serve para a gente, muitas vezes, entender que o manso de coração é aquele que tem as condições de ter um coração que sabe como falar bem aquilo que precisa ser dito. Eu posso dizer particularmente que eu, Padre Samuel, por aqueles que convivem aqui comigo na capela, sabem que, e aqueles que me assistem agora, que são aqui de Goiás, da paróquia, sabem que eu não sou uma pessoa mansa, né? Não adianta eu dizer assim: o Padre Samuel é manso. Eu juro que eu nunca fiquei nervoso. Eu juro. Mas ninguém acredita. Eu não sei porquê. Mas eu sou uma pessoa assim, tranquila. O meu problema é talvez não saber falar como deveria. Às vezes eu sou muito direto. Eu sou como uma espada afiada, assim vai dizer Isaías. A palavra da minha ordenação é justamente isso, né? A palavra afiada. Eu sou como essa palavra afiada. Infelizmente, às vezes eu falo o que precisa, mas infelizmente eu não falo da maneira que agrada a todo mundo. Então o que acontece? Ser manso é a capacidade que a gente tem de aprender a falar da forma correta, que convence as pessoas. A segunda coisa que Jesus vai dizer aqui no Evangelho é que ele é manso e humilde. O humilde é aquele que coloca o outro superior a você. É aquele que aprende a servir o outro, talvez nos serviços mais simples. É aquele que serve de coração aberto. Ele não se sente um empregado ou um escravo. Pelo contrário, ele se sente uma pessoa que serve ao seu irmão.
Agora, quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, ele está usando de um termo bem goiano. Por isso que eu digo, se o Papa disse que Deus é brasileiro, Jesus era goiano. Porque o carro de boi é o carro tradicional aqui em Goiás. Se você vier para Goiás nessa época do ano, se Deus quiser, irmão, ano que vem, você venha participar da Festa Divino Pai Eterno. O primeiro final de semana de julho, nós vamos ter procissão e você vai ver lá a romaria dos carros de boi. Tem toda uma ciência. Primeiro, o jugo que Jesus fala é um jugo que é colocado em cima dos bois. É justamente para fazer com que os bois andem emparcerados. A parceria dos bois tem o nome de junta. E a ordem de se colocar os bois no carro é mais ou menos essa. Se eu tiver errado, você que é goiano e sabe bem disso, fala, pá, tá errado, a ordem tá... Mas o que eu aprendi foi assim. O boi, normalmente, ele é criado já depois de desmamado para aprender a puxar o carro de boi. Um boi que puxa um carro é muito valorizado. Pode valer muito dinheiro. Quando eu digo muito dinheiro, acima de R$500 mil uma junta, ou às vezes um boi único muito bom para puxar carro. É o que acontece. Normalmente ele já é desmamado e treinado, porque para colocar o jugo, eu tenho que colocar os dois bois sendo mais ou menos da mesma altura, que aprendam a caminhar juntos, parceiros, e vão receber a mesma junta. O que quer dizer? O mesmo jugo. É aquela trave de madeira que eu vou colocar sobre o pescoço, fazendo com que os dois andem. E é engraçado que o modo de andar do carro de boi, ele tem um jeito, ele não pode estar com a cabeça levantada. Então, normalmente, os últimos bois que estão mais próximo do carro são os chamados bois mais velhos, mais experientes. Eles ajudam a dar direção. Eles ajudam lá atrás para que os da frente, que são os mais jovens, não se percam, que tem mania de ficar levantando a cabeça. Por isso eles ficam na frente, porque lá o puxador do carro vai poder dar a ordem para eles caminharem. Mas no meio estão os bois mais fortes, que ajudam a puxar o peso do carro. Na frente, os mais inexperientes, que podem ser conduzidos por aquele que é o condutor do carro de boi. Aqui nós vamos ver então que Jesus, ele não está dizendo para você, e talvez é um dos poucos ou um dos únicos evangelhos que Jesus promete para nós, se formos manso e humilde, dividindo o jugo, que ele vai nos dar descanso. Porque sou manso e humilde, vós encontrareis descanso. Ele não está oferecendo para nós um descanso, e é das poucas passagens que Jesus oferece um descanso para agora. Ele não está dizendo que é um descanso futuro. Me lembro muito quando meu pai morreu. Meu pai morreu já tem muitos anos, e quando meu pai morreu, as pessoas costumavam chegar assim e dizer, meu filho, eu ia fazer 14 anos, ele dizia, meu filho, meus sentimentos, descansou, né? Eu ficava muito irritado com aquilo. Eu queria matar um de raiva, né? Eu sou manso, mas eu queria matar um. O que acontece? Uma vez uma pessoa falou umas 3 vezes para mim, né? Descansou, né? Coitado, ele descansou. Descansou. E virei e disse para a pessoa assim, olha, ele não descansou porque ele não estava cansado. Tinha 1 ano e 8 meses que ele estava deitado, ele não estava cansado, ele não queria descansar, não. De raiva. O que acontece? Aqui, o descanso que Jesus está colocando não é esse descanso futuro. Não é o descanso da morte. É uma das poucas passagens que Jesus oferece para nós um descanso já, agora, aqui nessa terra, imediatamente. Só que para isso eu preciso do quê? Ser manso e humilde de coração. Para que eu possa partilhar com Jesus o jugo. E o que é partilhar o jugo? Jesus está dizendo para nós, diferente de carregar a sua cruz e siga-me, ele está dizendo, não, olha, eu não vou mandar você na frente nem atrás, eu vou com você, eu vou lado a lado, fazendo a sua passada, porque o jugo é para isso. Os bois, eles aprendem a andar juntos. E se a gente para olhar o boi andando, é engraçado que os dois mexem as mesmas pernas na hora de andar. O carro perfeito, ele é como se ele fosse um soldado marchando. Esquerda, direita, esquerda, direita.
É mais ou menos assim. Jesus está querendo dizer para nós aqui que ele está disposto a carregar não só os fardos e os pesos dele, mas ele está disposto a partilhar conosco, carregando lado a lado os nossos fardos, o nosso peso. Só que para isso eu preciso ser manso e humilde. A mansidão é essa capacidade de aprender a fazer as coisas na hora certa. A humildade, a capacidade de aprender a servir ao outro. Se eu coloco tudo isso diante do altar do Senhor, o que é ser manso e humilde na missa? É trazer esses seus problemas do dia a dia todos para cá e colocar diante do altar do Senhor. É acabar a Santa Missa, eu desligar o computador, desligar a televisão, mas eu não tomar tudo e querer fazer tudo do meu jeito. É aprender a depender da vontade e do amor de Deus. E é engraçado que todo carro de boi tem alguém que está lá na frente. Ele tem uma vara comprida e ele bate assim, não precisa socar, ele bate devagar na cabeça dos bois para o boi abaixar a cabeça, porque ele não precisa olhar para frente. Ele precisa ser conduzido por aquele que vai à frente. E quem vai à frente? Jesus está do nosso lado. Então quem vai à frente é o Pai. É Ele que nos conduz pela estrada do Senhor. Só que se eu não for manso e humilde, eu não vou poder descansar com o Senhor. Já agora, partilhando do jugo do Senhor. Porque o jugo do Senhor, porque o jugo e o peso vai dizer, o meu peso é leve e o meu jugo é suave. Ele está dizendo para nós qual é o caminho que eu tenho que fazer para encontrar o descanso. Só que se eu não tiver disposição de fazer esse caminho, infelizmente, nós não vamos chegar a encontrar esse descanso. Por isso a palavra de Deus, ela foi tão clara para nós. E ele vai falar para nós que estamos cansados e fadigados sob o peso dos nossos fardos. Se eu venho e aprendo a colocar o meu cansaço, a minha fadiga, e é engraçado que quando ele fala cansados e fadigados, é diferente. A pessoa que chegou está cansada. O Guilherme veio aqui ontem ele estava cansado, mas ele não estava fadigado. O fadigado é aquele que ele está até ofegante, porque ele está muito cansado. Aqui, Jesus está falando que nós estamos cansados, fadigados, sob o peso dos nossos fardos. Quais são os fardos que muitas vezes eu tenho carregado? Quais são os fardos que eu tenho levado na minha vida que eu preciso deixar para trás? Que eu preciso, às vezes, trazer na Santa Missa, colocar aqui e aqui deixar e pronto, acabou. Por isso, Jesus apresenta o caminho do descanso. Só que para isso eu preciso aprender a fazer o processo do abandono. É isso que os grandes santos fizeram. Santa Teresinha, Elizabeth da Trindade, João da Cruz, Teresa d'Ávila, nós vamos colocar São Paulo da Cruz, Santa Teresa de Calcutá, alguns santos, São João Paulo II, vão aprender a viver o abandono. É aprender a deixar-se ser conduzido. Por isso que o grande São João Paulo II, na época Papa, dizia, Deus é brasileiro. Com esta trecho do Evangelho eu posso afirmar que Jesus era goiano. Se ele não era goiano, ele devia ter uns parentes aqui, com certeza. Certeza que ou ele devia já, tipo assim, eu sabia que tinha Trindade, eu sabia. Então, vamos falar dos carros de boi. Por quê? Porque ele está querendo partilhar conosco o seu, ou melhor, o nosso fardo. Todos nós que estamos cansados, Ele nos está oferecendo. E eu acho que nesse ano tudo que mais nós gostaríamos de ter é poder descansar. Eu acabava, antes de começar a missa, dizendo que parece que esse ano eu queria esquecer que Ele existiu. Só que para isso, eu preciso colocar os meus fardos, o meu peso e as minhas preocupações sob o jugo do Senhor. E o jugo aqui não é o jugo mau, mas é o jugo daquele que está partilhando comigo um caminho. Que nós possamos caminhar com o Senhor e aprender dele
de uma forma mansa e humilde de coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.